E hoje a gente vai falar sobre maternidade, porque é o tema que estava aqui forte no meu coração, foi as temáticas que foram levantando aqui dentro de mim. E hoje eu quero falar que desde o momento em que eu engravidei, não foi uma gravidez totalmente planejada, mas logo após, quando eu coloquei a minha prótese, eu tive que parar o anticoncepcional que eu tomava. E aí, depois, né, de um tempinho, eu já poderia voltar e retomar. E aí, eu fui pro meu momento de oração dentro lá do banho. Eu lembro perfeitamente da cena, eu tava morando ainda em Niterói. E aí eu perguntei a Deus, né, se eu voltava a tomar, se era o momento. A gente estava para se mudar aqui para São Pedro. E aí eu percebi que não era o momento, que não era para eu voltar, que era para eu continuar sem o remédio. Só que eu já tomava remédio por anos, assim, né? Então não imaginava, enfim. E aí seguimos a nossa vida até que em fevereiro eu tava sentindo muito enjoo, tava sentindo assim muito desânimo, e a minha terapeuta achou que eu poderia estar com estresse muito alto, né? Estresse elevado por conta da demanda de trabalho, que eu estava trabalhando loucamente muito. E aí que o estresse alto deu no exame, né, que estávamos grávidos. E aí desde então começou uma mudança muito significativa na minha vida. Eu creio que foi um processo muito grande de adultecer como ser humano. É uma experiência que ela nos leva muito à doação, e ela nos leva muito ao entendimento, à proximidade do que Jesus Cristo fez. Porque quando eu me vejo nos dias mais cansadas, mais cansativos, quando eu me vejo perante as noites mal dormidas, ainda assim eu olho para aquilo que Deus fez pra gente, né? Para aquilo que Jesus fez pra gente na terra, e eu percebo o quanto que ele foi modelo na nossa vida. Então a maternidade, ela, pra mim, me aproximou muito do amor de Deus por aprendizados que eu vou tendo com o próprio comportamento da Manu, do quanto que muitas das vezes a gente é insistente em algumas ações que nos fazem mal, o quanto que muitas das vezes Deus fala não para nos proteger. Inclusive uma delas foi no início do ano passado, em que a minha mente totalmente voltada para o trabalho, estava ali pensando, né, como é que eu posso fazer mais, né, os projetos, inúmeros projetos que eu tinha. E aí eu lembro que eu, ouvindo o culto, Deus falou comigo: eu te quero mãe, o foco agora é esse. E naquele momento eu estranhei, e eu tive uma certa relutância com o tédio, com me ver em muitos momentos sem estar produzindo. Eu redescobri o meu valor como mulher e como pessoa quando eu percebi quem sou eu sem o trabalho. Eu continuei os meus atendimentos, mas eu não tinha a produtividade, inclusive muito errada. Hoje eu aprendi muito a trabalhar de forma inteligente, que é de fato fazer coisas que são diretamente ligadas ao meu propósito, que é ouvir pessoas que me aproximam do meu propósito. E é incrível como que com uma carga horária dedicada ao meu trabalho extremamente reduzida, eu consigo produzir coisas de uma forma muito mais eficaz de quando eu tinha o dia inteiro livre. Só que nesse início não é fácil, né? Porque a gente quer muito o nosso querer, porque a gente não está acostumado a se doar tanto. E aí quando a gente para entender a vida, será que a vida não é sobre se doar? Em muitos momentos, quando eu me vejo distante de Deus, eu olho para minha filha e eu entendo, eu estou perto dele o tempo todo. Porque servir a ela com amor, ter paciência, não perder a paciência, estar ali me entregando para ela, é também me entregar para ele, é ser aquilo que ele quer de mim. Então eu tive muita dificuldade no início de conseguir lapidar o meu emocional, de sair de mim, de sair do meu egoísmo. E eu sei que muitas mães falam isso, mas nem todas as mães se permitiram viver isso. Quando a gente entende que ali é uma fase em que você vai se dedicar, mas que depois você vai colher os frutos dessa fase como um ser humano, quando você percebe que daqui a um tempo já vai estar na escola, você vai retomar a tua vida, essas coisas vão ficando menores, e a gente vai entendendo por que é tão difícil para a gente sair dessa posição do nosso e se dedicar para o outro, né? Por que é tão difícil da gente abdicar do nosso lado físico, do nosso lado emocional, do nosso lado profissional em prol do outro? Não é algo que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia. E esse início da maternidade, onde você precisa se doar muito, onde é doação o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. O que devolveu a mim muito dessa doação
foi entender que eu estava onde Deus queria. Foi eu entender, como eu disse inicialmente, que Deus me viu mãe antes mesmo que eu pudesse me ver. Então, todas as vezes que eu duvidei muito de mim, em que eu duvidei se eu daria conta, em que eu fiquei perguntando, caramba, mas será que precisa ser tão pesado, né, administrar as demandas da bebê, com as demandas de casa, com as demandas profissionais, eu me vi nessa frase: Deus me viu mãe antes que eu pudesse me ver. E independente de ser na minha história ou na história de outra pessoa, o que é o nascimento se não isso, né? Desde o momento lá da fecundação até o momento do nascimento, esse processo só acontece porque Ele permitiu, porque a vida ela é um milagre. Quando eu olho ali para cada órgãozinho dentro do corpinho dela e eu penso que aquilo se formou dentro de mim, eu falo, nenhum ser humano teria capacidade de conseguir fazer esse processo com tamanha perfeição, porque Deus não faz nada de qualquer jeito, Deus não sabe errar, e isso foi me dando força de entender, aqui tem algo para eu crescer, aqui tem algo para eu me lapidar. E no final de 2023, quando ele virou meia-noite, eu só sabia chorar e chorar e chorar, porque eu percebi, meu Deus, como que toda dor, toda dificuldade, toda lapidação valeu a pena, porque eu só conseguia agradecer a Deus. Eu só conseguia falar que ano maravilhoso, que ano transformador. Meu Deus, eu sou outra mulher. Como que eu sou mais empática, como que eu sou mais amorosa, como que eu gostei de ter me descoberto por trás do trabalho, como que eu encontrei outros prazeres, outras formas de me ver valorizada, e eu tenho certeza que tudo isso foi a partir da ótica daquilo, da doação. A gente muitas das vezes sempre faz querendo um algo a mais. Esses mesmos vídeos que eu tô gravando aqui, eles não têm nenhum intuito a não ser falar sobre o amor de Deus, a não ser falar sobre a transformação que Deus pode causar na nossa vida quando a gente se abre para isso, porque a gente muitas das vezes vê mulheres, né, que já têm o sonho de engravidar, que já têm o sonho da maternidade, e aí quando eu me vi ali tão imperfeita, com tanta dificuldade de me adaptar, né, eu falei, caramba, mas não veio no momento errado, né? Então tem algo aqui que incomoda, né? Quando a gente está se transformando em algo, mas que depois o resultado é tão bonito, o resultado é tão valioso. Eu passaria por isso mais 1000 vezes se fosse para me tornar a pessoa que eu me tornei. Porque ainda que incomode, foi o que eu falei, né? Ainda que muitas das vezes eu fale que não pode para Manu, porque ali ela pode escorregar do sofá, porque ela pode se machucar. Eu creio que Deus faz isso com a gente também, né? Quando Ele fala não, quando Ele nos coloca em algumas situações, é sempre para que aquilo gere algo muito melhor na gente. Então eu creio que a maternidade, ela me transformou junto com o amor de Deus. Quando eu entendi sobre o amor de Deus, né? Quando eu olhei para minha filha, quando eu fui me lapidando junto com ela, hoje eu olho para trás e eu falo, quem é que se desenvolveu mais, né? Foi ela que aprendeu a andar, que está aprendendo a falar, ou fui eu, né, como mãe? Ou será que a gente não se desenvolveu juntas? E por trás de tudo isso, eu vejo o amor de Deus. Quando eu tô ali prestes a perder a paciência, quando é uma situação que eu vejo que é muito desafiadora no dia, eu começo a cantar, eu começo a conversar com Deus, eu peço paciência. E hoje, é claro que a paciência é uma virtude eternamente desenvolvida, mas quando eu olho para trás, eu falo, caramba, como que a paciência também foi lapidada em mim, né? E como que eu percebo que quando eu peço essa ajuda para Deus, Ele tá ali comigo, Ele vai me dando forças. E muitas das vezes eu falava, tomara que a Manu não acorde, tomara que a Manu não acorde, mas se ela acordar, me dê força de continuar, me dê mansidão, me dê paciência. Deixa eu entender que Jesus está aqui nesse barco com a gente e que isso não se aproxima nem um pouquinho daquilo que Jesus foi. Independente da doação, independente da entrega, eu creio que cada um tem uma forma de enxergar a rotina com os filhos, a maternidade, a doação. Eu estou aqui compartilhando com muito respeito a minha história, a minha transformação, a minha trajetória. E eu não sei se tô falando o suficiente, foi o que eu falei, né? Eu tô falando conforme as memórias estão vindo no meu coração, mas se eu pudesse deixar o resumo sobre esse vídeo seria: o amor de Deus nos transforma na maternidade quando a gente entende aquilo que Jesus Cristo foi para a gente. Quando a gente olha para a trajetória de Jesus, Ele como humano, ainda que com, né, virtudes, enfim, totalmente próximas de Deus, mas Ele veio como um ser humano. E aí quando a gente olha para a trajetória dele, a gente percebe quão pequenininho é qualquer entrega ou qualquer dor que a gente tenha. E a gente percebe que esse é o real sentido da vida.
quando a gente faz pelo outro sem querer nada em troca, sem ter algo em troca, ou quando esse algo em troca era honrar a Deus. Hoje foi um dia totalmente fora do previsto, e inclusive eu tinha colocado para gravar o vídeo, e aí de bate pronto me veio, não vai dar para gravar, não vou gravar. Depois eu vi, não, coloquei o Manu pra dormir, passei aqui uma maquiagem básica e tô aqui gravando pra vocês, porque não é mais sobre mim, é sobre honrar a Deus, é sobre honrar os meus combinados com Ele. Eu quero mostrar pra Deus cada vez mais que eu tô aqui pro que você quiser, seja para abrir mão do meu trabalho, dos meus projetos, porque eu sei que vale a pena, porque eu sei que é um caminho seguro. Então, se você tá me ouvindo e você tá tendo alguma dificuldade de se adaptar, seja na maternidade ou em qualquer outra área da tua vida, eu queria te falar para você entender mais sobre o amor de Deus e colocar todas as tuas sombras, todas as tuas dificuldades para Ele. Eu sempre falei de forma muito aberta, tô com dificuldade disso, não tô me vendo pronto para isso, me ajuda, porque é aí que a gente vê de fato a gente ficando forte na nossa fraqueza, porque a gente pode estar forte para nossa filha no outro dia ou para qualquer outra pessoa, mas a gente pode estar fraco para Deus, porque Ele conhece o nosso coração e incrivelmente, mesmo que no silêncio, Ele tem capacidade de nos dar força, de nos transformar e de nos aproximar mais e mais daquilo que Ele quer que a gente seja. E eu creio que o nosso modelo foi Jesus. A finalidade dele ter passado nessa terra foi para que a gente entenda que nenhuma dor, que nenhuma entrega supre, chega próximo daquilo que ele viveu, daquilo que ele sofreu. E que quando a gente entende que aquilo que a gente faz é para honrar o que Deus quer, seja para agradar Ele, seja para disseminar o amor dele, aí sim a gente encontrou o verdadeiro caminho da ação genuína. Porque do mais é tudo vaidade. E quando a gente está mais distante da vaidade, a gente vai se aproximando daquilo que Ele quer. Não a vaidade somente física, mas a vaidade emocional, a vaidade financeira, a vaidade muitas das vezes profissional, onde a gente quer retorno. Hoje eu não estou gravando isso daqui para que tenha retorno. Eu ficarei feliz se tocar o coração de alguém, se conversar com a dor de alguém. Mas o meu principal é, eu estou honrando e eu estou falando para Deus. Pode contar comigo para disseminar o teu amor, para disseminar os teus aprendizados e para colocar para fora tudo aquilo que queima no meu coração e tudo aquilo que eu venho aprendendo durante essa trajetória. Então, o meu desejo é que faça sentido por aí. Se você sentir no teu coração de comentar, de compartilhar aqui comigo o que você aprendeu, como que esse vídeo te tocou, fique à vontade. Esse vídeo é o primeiro da série, vão vir outros. Eu quero contar muito mais, né, sobre as outras fases e processos em que eu fui também transformada por Deus, quanto a bebida, quanto ao meu processo depressivo, enfim, tem muita coisa aí para poder conversar com vocês. Tô feliz, acho que é isso, não ficou tão longo quanto eu imaginava, mas que é isso, que o conteúdo fique bacana para vocês, tá? Um beijo muito grande, obrigada pelo seu tempo, e é isso, fica com Deus, tchau!